Deu o nosso horário, 9 horas, dia 25 de agosto de 2020. Estamos aí ao vivo para nossa transmissão para o 8º ano. Pessoal, tudo ok, né? Tudo certo? Podemos iniciar? Sim. Ótimo. Vinícius, Laísa, Ana Gabriela, prestem atenção. Na página 3 do nosso volume 3 também, do livro de História, eu tenho um capítulo 9 e nele está escrito aqui, Brasil Império, primeiro reinado. Significa que nós vamos ter alguns outros reinados aí, talvez 2, né? Na nossa curta história do Brasil. E falar de Brasil e Império, nós temos que entender que nós atravessamos uma ponte. Era uma ponte que ligava do lado que nós deixamos para trás, um Brasil colonial. Nesse Brasil colonial nós tivemos desde das caravelas portuguesas, da colonização, da extração de ouro, prata, diamante, da agricultura voltada para a cana-de-açúcar. Tivemos aqueles barões, né, os donos da terra, que conseguiram dominar, desmatar, fazer as derrubadas da mata, escravizar alguns indígenas, depois passaram a fazer uso de escravos africanos, escravizações de povos africanos. Isso tudo na nossa história colonial. Quando a gente passa a estudar Brasil imperial, Brasil império, alguns traços ainda da colônia vão continuar, como a mão de obra escravizadas. O poder também ainda vai continuar na mão da elite, dessa oligarquia que vai ter terras aqui no Brasil, que vai comandar o seu poder político. A questão é, se eu não tivesse um imperador, se esse rei não tivesse no Brasil, é bem provável que a nossa independência ela teria ocorrida pela elite. Talvez por essa elite que não tinha condição econômica, que estava em crise. Mas a questão é que quem decretou o fim de Portugal por um lado e Brasil do outro foi o próprio filho do rei, que no caso era o filho de Dom João, que se separou, se desligou de Portugal, do seu pai aí, e agora passou a governar por conta própria, começou a caminhar com suas próprias pernas. Então esse Brasil, a nossa independência, que não vai ter a participação popular, tanto que a própria população não sabia direito o que estava ocorrendo, ela vai ficar ao lado de Dom Pedro. Essa elite vai apoiar Dom Pedro nessas opções, nessas formas de governo. Mas a questão é, no Brasil colonial, quem tinha muito poder de governo, os principais cargos, tanto lá em Pernambuco como aqui no Rio de Janeiro, não eram os brasileiros, eram os portugueses. No caso, quando a gente fala da América Espanhola, eram os espanhóis. Então, nesse Brasil agora, que está se formando, Brasil Império, primeiro reinado, eu tenho 2 grupos que vão ficar bajulando Dom Pedro. De certa forma, Dom Pedro não sabe se ele favorece os portugueses que estão no Brasil, lembrando que Dom Pedro é um português, ou se ele vai favorecer os brasileiros. E lógico que esses dois, eles vão estar de 2 lados opostos dentro da política, sendo representado pelos deputados. E é aí que tá. E esse governo? Como que Dom Pedro vai governar? Ele vai governar junto com os deputados, com os governadores das províncias, ou vai governar tudo sozinho, com o poder todo dele nas mãos? Então, o primeiro passo de Dom Pedro é: eu tenho que governar, porém eu não quero perder o meu poder máximo, o poder de imperador. Assim como Napoleão, assim como os imperadores romanos, assim como Carlos Magno, assim como Alexandre o Grande. Ele queria governar sem precisar pedir autorização a deputado, a governador e a vereadores. Então, ele poderia eleger, escolher o que ele quisesse. E para não ficar muito feio, porque o Brasil agora é uma nova nação, estava se formando também com aquelas ideias iluministas, ele entende que o certo seria o quê? Uma democracia, talvez, e também dividir esse poder em 3. De um lado, talvez, aqui, executivo, judiciário e legislativo. Mas o próprio Pedro I,
ele fez algo novo e além. Ele fez um governo de 4 poderes. Era o executivo, o legislativo, o judiciário e um quarto poder chamado de poder moderador. Esse moderador significava o seguinte: existem os 3 poderes no Brasil e esse poder moderador era um poder que ficava acima dos demais. Era quase igual falar aqui do nosso poder absolutista. Então, Dom Pedro ele tinha um poder o quê? Acima dos 3 poderes. Ah, tal governador ia contra o imperador. Ele poderia ir lá substituir aquele governador. Substituir tal deputado. Inclusive, ele vai fazer isso na sua Constituição. A Constituição com as leis, como seria a sociedade, a primeira Constituição seria a Constituição da mandioca. Que o próprio imperador ele não aceita essa Constituição e ele próprio cria uma nova Constituição. Então, nessa Constituição do imperador de 1824, vai estar lá que a escravidão continuará, que a mulher não vai ter direitos e uma sociedade voltada para a elite, de acordo com o modelo dele, estabelecendo que quem manda no Brasil é o imperador. E a elite tem que ficar submissa ao poder do imperador. Lógico, então esse governador agora, esse imperador, Dom Pedro, ele tem que governar para quem? Para todos? Seria o certo. Mas ele vai governar com os interesses da elite. Mas a questão é que essa elite dessa época, do primeiro reinado, ela não está tendo muito lucro. Nem lucro com a cana-de-açúcar, nem lucro com algodão, nem lucro com ouro. Então está tendo muito prejuízo, e sendo que tem que estar arcando ali com as despesas, porque um rei é caro. O que acontece? Então nós vamos ter aí o nosso primeiro reinado. Calma, que só iniciou o capítulo 9. Então eu não vou dar o spoiler de como vai terminar aqui, né? Como eu falei, para os 3 primeiros que já estavam online aqui, que a gente estava conversando, vou fazer perguntas aqui da página 3, do nosso livro 3 do nosso capítulo 9. Então peguem aí, organizando a história. Eu tenho algumas alternativas de verdadeira e falsa. Então eu vou perguntar a vocês primeiro sobre verdadeiro e falso e eu quero que vocês me ajudem a responder. Ok? Quem pode iniciar respondendo a 1? Quem quer responder? Lembrando que vocês estão sendo avaliados. A1. Só me responde aquele que quer responder. Se ninguém quiser responder, eu pergunto depois. João, Vitor, Matheus, Luna, Murilo, Lara, Pedro Viçosa, Ana Gabriela, Vinícius, Laísa. Quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Pedro Viçosa. Ótimo. Vamos lá, então. A primeira pergunta é: as cortes portuguesas pressionavam pelo retorno de Dom João VI a Portugal e pela retomada dos laços coloniais com o Brasil. Essa pergunta é verdadeira ou é falsa? Ah, deve ser verdadeiro. Por que você marcaria ela como verdadeira? Portugal Por tinha causa- intenção de retornar o Brasil aos laços coloniais, submisso a Portugal? Era essa a intenção dos burgueses portugueses, ou Pedro? Eu não sei, tio, eu não li aqui ainda, mas eu acho que sim. Era, pelo que nós discursamos aqui, era. Exatamente, Pedro. Então a primeira questão é verdadeira. Matheus, me responde a B. Ao retornar a Portugal, Dom João V nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro, monarca do Brasil. Essa questão é verdadeira ou ela é falsa? Falso. Por quê? Porque lá eles colocavam como governador. Não, monarca. A primeira pergunta é Dom João V ou Dom João VI? Sexto. Então, já está errado que aqui está falando Dom João V. Então, ela é falsa, já inicia sendo falsa. Ok? E Dom Pedro não seria Dom Pedro, seria o regente. Por enquanto, ele estaria ali não como imperador do Brasil, ele seria regente, governando enquanto Dom João não volta. Ok? Então, temos o verdadeiro na primeira, falso na segunda. Lara Balonec. Em janeiro de 1822, em um ato que demonstrava clara desobediência em relação a Portugal, Dom Pedro
declarou que permaneceria no Brasil. É tão chamada, né, como o Dia do Fico. Essa questão ela é verdadeira ou ela é falsa? Eu acho que é verdadeira. Verdadeira, exatamente. Então nós temos verdadeiro, falso e verdadeiro, exatamente. A nossa última pergunta aqui, ela vai para Ana Gabriela. Dom Pedro, Ana, obteve apoio popular ao projeto de independência? Oi? Repete de novo. Essa é a D da questão primeira da página 3, do capítulo 9 do volume 3. Dom Pedro obteve apoio popular ao projeto de independência? Quer dizer que a população, os camponeses, os escravos, eles que pediram Dom Pedro pela independência, ficaram ao lado de Dom Pedro? Foi isso que ocorreu? Eu acho que é falso. Falso. Falso, né? Quem ficou do lado de Dom Pedro foi a elite. A população, de certa forma, ela nem entendia o que era independência, né? O sentido disso. Então, nós vamos ter verdadeiro e falso. Essa última é bem bacana. Eu vou ler o texto que ela vai dar uma resposta bem básica, ó. Ela alternativa, a gente vai falar já já. Vamos lá. Vinícius, presta atenção. O resultado em 7 de setembro foi o conhecido Brado de Independência ou Morte. Isto é, o Grito do Ipiranga, que hoje é celebrado como a Declaração de Independência do Brasil. Entretanto, para os contemporâneos, este fato não teve significado especial, sendo noticiado apenas sobre a forma de um breve comentário no jornal fluminense O Espelho, com data de 20 de setembro, ó. A independência foi no dia 7, então só no dia 20 de setembro que o jornal ele manteve uma nota. Para a maioria dos atores principais, a separação, embora parcial, já estava consumada. Então, de certa forma, essa independência do Brasil, ela já estava feita. Ela já estava realizada. Porque, de certa forma, não, com essas aberturas dos portos, com os tratados com a Inglaterra, era quase impossível voltar à questão de colônia. Então, o que Dom Pedro fez era o que já estava consumado. Ele só foi lá e oficializou, de acordo com o jornal aqui, com a Lúcia Bastos Pereiras Neves. Então, com base no texto, Vinícius, assinale as alternativas a seguir. Eu tenho a primeira pergunta, que a questão da emancipação do Brasil não tinha importância para aqueles que viveram no século XIX. A segunda diz que a proclamação em si não foi o fato mais importante, pois atitudes anteriores tomadas por Dom Pedro já demonstravam o caminho para a emancipação do Brasil, como o chamado Dia do Fico. E a terceira diz que a proclamação da independência gerou grande surpresa na época, pois Dom Pedro não dava indícios de que se afastaria do desejo dos portugueses. E aí, qual que eu marco, Vinícius? A, a B, a C, a D ou a E? Eu acho que a D. É a D, exatamente. Então, é unicamente a 2 aqui, ó. A proclamação em si não foi o fato mais importante, pois atitudes anteriores tomadas por Dom Pedro já demonstravam o quê? Que o caminho para a emancipação do Brasil já estava dada. Desde janeiro aí, com o Dia do Fico, que ele decidiu ficar no Brasil e não regressar para Portugal. Ora, pois, vamos lá, pessoal. Agora vamos retomar a nossa discussão. Feito já a nossa introdução, acordando, tomando cafezinho. Nós vamos fazer o que agora? Vamos para a nossa leitura aqui da página 4, que eu tenho a política e também a economia, que é a base principal de se entender, né? Como que era essa economia e a política até então. Vamos lá? João, me ajuda aqui na leitura, por favor. Na página 4. Eu tenho aqui o primeiro parágrafo. O senhor pode iniciar a leitura para Luna continuar depois? Deixa eu ver se a Luna está em sala. Luna, não. Luna, sim. Vai lá, João. João, depois Luna. Começa, João. O primeiro reinado, 1822-1831, foi um período marcado por conflitos provocados pela necessidade de instaurar um Estado soberano
era preciso organizar um governo próprio no Brasil, demonstrando às outras nações que havia condições de estabelecer um governo independente e manter a unidade do território. Vai lá, Luna. Após a proclamação de 7 de setembro, outros dois importantes e simbólicos eventos ocorreram. Em 12 de outubro, aniversário de soberano, e Dom Pedro I foi proclamado imperador do Brasil. Em 1º de dezembro de 1822, ele foi coroado. A pintura ao lado de Jean Baptiste Tis de Brut. retrata nosso o francês. momento da coroação. Observe que Dom Pedro I aparece com os símbolos dos reis, o manto nas cores imperiais e o cetro e a coroa. Ok. Então, pessoal, pela leitura da Luna e do João, a gente percebe o seguinte. Dois grandes fatos marcaram. Que primeiro foi o aniversário de Dom Pedro, no dia 12, no dia das crianças aí, né? No nosso feriadão. E também no 1º de dezembro, que vai ser chamada a nomeação aqui como imperador. Aí vocês vão falar, ué, professor, mas eu tô vendo uma tela aqui, a data dessa obra, dessa tela, é de 1828. Quase 6 anos depois foi produzido esse retrato. Lembrando que eu não tinha uma fotografia para fotografar o que aconteceu. Então, em próprio, a gente vai entender aqui que com um artista francês que vai representar, né, esses acontecimentos principais, ele vai retratar essa cerimônia simbólica, essa convocação de Dom Pedro aqui, ó. Vocês percebem que vai dar ênfase. Então havia uma importância de poder narrar essa história, dela ter veracidade, de dar ênfase nesses contextos. Então você vai perceber, claro, uma grande riqueza de detalhe, as vestimentas, tudo sendo descrito aqui, ó, pelo artista francês. E isso, para a história do Brasil, isso é riquíssimo. Se eu não tivesse nenhuma obra da época retratando como teria sido, como ocorreu, a nossa história iria perder muito. Se a gente tivesse esses mesmos detalhes mostrando o Brasil há 1000 anos atrás, na época dos indígenas, hoje a nossa história seria ainda mais rica. Então, quanto mais detalhe, mais fotos, pinturas, quadros, animações, filmes, reproduções da época, mais rica fica a nossa história. Então, nós estamos percebendo essa imagem sendo reproduzida por um artista francês que vem para o Brasil para representar o cotidiano, também representar o imperador em uma de suas telas. Ainda vai ficar pronto, ainda no primeiro reinado, aí, em 1828, que narra esse acontecimento. Então, ok. Então, nós temos várias informações aqui da nossa primeira parte. E a independência reconhecida? Ela tem que ser reconhecida, né? Pelos outros países, pelas nações amigas e também por Portugal. Então, para fazer a leitura, eu vou pedir aqui ao nosso amigo Matheus. Matheus, por favor, inicie a leitura aqui, então, sobre o reconhecimento da nossa independência, da página 4 aqui. A primeira questão a ser resolvida dizer respeito ao reconhecimento interno e externo da independência, que ainda não havia sido aceita de maneira unânime em todo o território. Minas Gerais e as províncias do Sul se mostraram favoráveis à nova condição do Brasil, pela extensão do território que dificultava o envio de recebimento de mensagens. Goiás e Mato Grosso deram seu parecer também afirmativo apenas em 1823. Na sequência, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas reconheceram a emancipação do país. Ok. Pode continuar, Matheus. As províncias do Norte e algumas do Nordeste estavam mais ligadas a Lisboa do que ao governo central do Rio de Janeiro, o que levou o Maranhão, Pará, Piauí e Ceará, além da parte da Bahia, se manterem leais às cortes portuguesas, lutando contra a independência. Vale lembrar que essas províncias também contavam com um grande número de tropas portuguesas. Ok. E aí que tá, né? Lembra quando eu falei? A questão lembra de Pernambuco que tinha aversão aos portugueses, não queria os portugueses na administração. Agora, o que aconteceu? Um português decretou independência, querendo ou não, é um português.
Você tem... Pro Rio de Janeiro tá ótimo. Porque o Rio de Janeiro é capital, tá tendo investimento, construções, emprego, desenvolvimento, tá show. O Sul enxergou oportunidade. Tá bacana também. A questão é que o Norte não via com bons olhos. Porque os portugueses que estavam no Brasil, na região do Norte, não estavam vendo isso com vantagem. Estava perdendo o quê? O lucro de estar sendo os primeiros a comprar num preço mais em conta, de revender. Então, os portugueses não gostaram muito dessa certa independência. Então, eles vão lutar contra, principalmente essa região aqui, né, do norte. Deixa eu só escolher aqui. Laísa, por favor, agora me ajuda aqui na leitura. Até então, de onde parou? A aceitação da independência, Laísa. Laísa? Laísa se ausentou, deixou aqui ligado e não quer falar contigo. Então vamos lá, vamos dar Oi, continuidade. tio, cheguei, Ei, cheguei. voltou, tava tomando cafezinho, né? Vamos aqui, ó, continua a Calma. leitura. Ó, a aceitação da independência internamente era o quê? Era fundamental porque representava a aceitação do próprio líder, poder de Dom Próprio Pedro I. poder. Isso também evitaria qualquer fragmentação política ou territorial, como ocorreu em outros locais da América Espanhola, que passaram por este processo. Assim, teve um início de uma série de conflitos entre o governo central e localidades que não haviam aceitado a emancipação do país. Continua. As guerras de independência começaram após o evento de 1822 e se estenderam até 1825, quando foi reconhecida a independência do Brasil por Portugal. Claro que esse reconhecimento português só se deu depois que o Brasil pagou uma boa quantidade de indenização, né? Então o Brasil recorreu à Inglaterra para fazer um empréstimo para pagar Portugal pela nossa independência. Olha que loucura, né? Continua, Laís, finaliza aí. Na Bahia, o que aconteceu na Bahia? Na Bahia, em fevereiro de 1823, houve a revolta da população local, pois brasileiros que após a independência, desejavam participar mais ativamente das decisões políticas. Ótimo, Baixei um perfeito. pouquinho. Oi? Continua. Tá. Ficaram insatisfeitos com a nomeação de Luiz Madeira de Melo pelo governo português para comando militar da província. Pode continuar. A fim de combater essa revolta, foram enviadas à Bahia tropas de Portugal. Ao desembarcar essas tropas, cometeram uma série de excessos com a invasão do convento da Lapa da cidade de Salvador. Nessa ocasião, o soldado matou a abadesa Joana Angélica de Jesus. A morte dela fortaleceu a luta pela independência e transformou-se em símbolo da resistência contra os colonizadores portugueses. Opa, Em então 2 nós de tivemos... julho de 1823, com a ajuda da esquadra comanda por sei lá o quê, militante inglês convocado por Dom Pedro I, os brasileiros conseguiram derrotar os portugueses na Bahia. Vale destacar que, mesmo com a ajuda externa, foi fundamental a ação da própria população em colocar-se contra as forças portuguesas. Ok, perfeito. Então, deixa eu só escolher outra aqui. Pedro Viçosi, me ajuda aqui na leitura? Enquanto se desenvolviam os conflitos internos, Pedro, o que aconteceu? Tô entrando. Enquanto se desenvolviam os conflitos internos, externamente o Brasil lidava com a resistência no reconhecimento de sua emancipação. Como vimos, Portugal não aceitava e a situação só se resolveu após a intervenção da Inglaterra, que fez um empréstimo ao Brasil para pagar a indenização de 2 milhões de libras esterlinas na sua ex-metrópole. A indenização cobria tudo que os portugueses trouxeram para o Brasil em 1808 e deixaram aqui, inclusive a Biblioteca Nacional. Opa, Portugal. show. Continua, Pedro. Portugal tinha ainda outro motivo para resistir à independência brasileira.
Ela era um exemplo que outras colônias portuguesas estavam dispostas a seguir. Guiné, Angola e Moçambique, na África, viram na ação brasileira uma possibilidade de também mudarem sua condição em relação a Portugal, levando a metrópole a ser ainda mais cautelosa nas negociações. Por esses motivos, a situação entre os brasileiros e portugueses só se resolveram em 1825. Ok. Então, perceba, por mais que a gente diz que independência ou morte, então houve morte. Tem muitos que dizem assim, mas nossa independência não precisava nem ter ido lá gritar. Mas você percebe que ali foi uma convocação de dizer que nós iríamos romper o laço com Portugal. Essa luta de fato ocorreu, mas ela não foi tão bem aceita assim. Então houve mortes, houve luta, houve resistência em relação a Portugal, principalmente na região do norte. Você percebeu que houve lutas na Bahia, houve mártires, né? Que nem a nossa abadesa Joana Angélica de Jesus, que deu mais ímpeto à nossa luta por independência na Bahia. Com isso, nós vamos ter, finalmente, a nossa independência reconhecida pelos portugueses 3 anos depois ainda, pagando uma boa indenização e após muitas lutas. Portugal enxergava que não tinha condição e nem para que ficar lutando. Pedro Viçosa, finaliza aqui a leitura, por favor. Viçosa, depois a Grise continua lá embaixo. Os Estados Unidos reconheceram a independência brasileira em 1824. Já na América Latina, os eventos ocorridos no Brasil foram vistos como ressalva. Havia desconfiança em um país que, mesmo independente, mantinha a monarquia como forma de governo, escolhendo um monarca europeu, e que nada fazia a respeito da escravidão. Então você percebe que o restante da América Latina olhava para o Brasil meio assim, e sei não, porque tá vindo um europeu governar no Brasil, então eles olhavam com meio de desconfiança, tá? Porque era diferente e é totalmente na contramão, principalmente quando Dom Pedro adota essa medida moderadora, que ele vai, de certa forma, se tornar um governante absolutista e ainda que vai continuar com a escravidão. Que o Brasil e os Estados Unidos vão ser os últimos a saírem aí, a acabar com a escravidão. Então, mesmo a Argentina terminando, o Uruguai não tendo mais escravidão, o Chile daqui a pouco, nós vamos ver que o Brasil e os Estados Unidos vão fazer muito uso, um uso maciço de escravos, tá? Então, mesmo no primeiro período, até no segundo período, do segundo reinado, nós vamos ter uma leva ainda maior, principalmente nos campos aí de café. Ok, então agora, que é a parte que a gente precisa mesmo, que o nosso estudo, ele vai ter, se falar que vai ter um pouco de complicação, talvez seja aqui, falar dos partidos políticos. Mas precisamos falar dos partidos políticos, ora, não tem como negar. Eu não gosto de falar de política. Pois é, mas não tem como ignorar, principalmente na história. Então, Pedro da Grise, lê aqui a introdução para mim, no primeiro parágrafo, fazendo favor. Os partidos políticos. Não, isso, pode ir. Finalizada a questão da independência, era hora de se voltar para outra tarefa importante, a elaboração de uma Constituição para a nova nação. Era preciso também criar todo um aparato administrativo que respondesse aos anseios e às necessidades do país independente. Neste contexto, existiam duas fortes correntes de pensamento, os liberais moderados e os exaltados. Observe as ideias defendidas por eles. Ok, então vamos ver a diferença e as ideias, né? Eu tenho aqui do lado dos moderados, ó, os grandes proprietários rurais e os comerciantes. O que eles queriam? Restringir o poder do imperador. E também as ideias eram publicadas em jornais como a Autora Fluminense. Então, eles tinham o poder da imprensa, eles queriam diminuir o poder do imperador, que esse governante não fosse tão forte, não tivesse tanto poder, e eles eram os proprietários rurais, era a elite. Eles eram chamados de moderados, né? Você vê que eles estavam junto com o imperador, mas eles tentavam minar esse poder. Já os exaltados,
que eram os radicais, que a gente pode chamar também, olha a diferença. Eles queriam mudanças sociais e políticas. O sufrágio universal seria a participação de todos na votação, ó. A separação entre igreja e Estado, fim gradual da escravidão. Então, de certa forma, esses exaltados eram aqueles que estavam exigindo a mudança de fato no Brasil. Perceba que eles estavam... Isso que vocês estão lendo aqui nesse círculozinho aqui no segundo, do lado direito, esse sufrágio universal, essa separação entre igreja e Estado, ele vai ocorrer no Brasil só no final do século XIX. Nós estamos no início. Então, vão ter que passar quase 70, 80 anos para conseguirem algumas dessas exigências. E esse sufrágio universal ele só vai acontecer no início do século XX ainda. Então, olha como que eles estavam falando. Eles eram exaltados porque eles estavam à frente do tempo deles. Eram chamados de exaltados, né? Que loucura. E as ideias publicadas deles eram no jornal como a Malagueta, né? Que era meio apimentada essas ideias. Então, era um jornal que cutucava muito a forma de governo adotada pelo imperador. Então, esse imperador, no início ele é bom, claro, que ele vai romper com Portugal, mas daqui a pouco ele está se formando como um autoritário, como um imperador. Então, no mesmo molde que Napoleão Bonaparte. Então, faça a leitura aqui para mim, Pedro Viçosa, Pedro Agrise. Constituição de 1824? Aqui, ó. Ambas as correntes tinham o quê? Ambas as correntes tinham ideias próprias sobre o futuro do país, mas ainda que discordantes se uniam ante um inimigo comum. O Partido Português, que defendia o poder absoluto a Dom Pedro I, assim para combater esse partido. Os liberais exaltados e moderados juntaram forças formando o Partido Brasileiro. O quadro político estava assim formado. Então nós tínhamos agora, ó, e é aqui que nós temos que entender, pessoal, ó, o Partido Brasileiro e o Partido Português. E agora a questão é, Dom Pedro, ele tem que ficar de um lado. Ou ele favorece o Partido dos Brasileiros, ou ele favorece o Partido dos Portugueses. E é aqui que vai queimar muito o filme de Dom Pedro. Por quê? Ele vai favorecer muito esse partido português. Entendeu? E é daqui que vai ter um descontentamento. Pessoal, o tio vai encerrar a nossa aula aqui. Calma lá que eu tenho que voltar para vocês para tirar print. Senão quem sair antes aqui vai perder a falta. Então, eu finalizo aqui. Peço para vocês lerem, fazer o apontamento no caderno, que é muito importante. Para amanhã, já na próxima aula, a gente falar da nossa tão falada Constituição de 24, tá? Nós vamos discorrer sobre ela, falar os principais pontos, depois as revoltas para a gente finalizar o primeiro período. Para deixar já ali, ó. Cadê? No nosso segundo reinado. Cadê o nosso segundo reinado? Vem, segundo reinado. Nossa, tem bastante coisa esse capítulo 9, hein? Caramba. Para finalmente o período regencial. Então tem muita leitura aqui no capítulo 9 ainda. Pessoal, então encerro aqui. Alguma pergunta? Vocês querem levantar alguma questão? A sua maratona é até a página 55, né? Do caderno de atividade. Do caderno de atividades. Tá. É até a página 55. É até o capítulo 8. Olha lá, a página eu não lembro ao certo aqui, mas é o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Até 55. Então é isso mesmo. Tá? Vocês têm que me enviar até sexta-feira, tá, pessoal? Para eu registrar a notinha de vocês. É isso. Alguma pergunta? Alguém quer levantar alguma questão aqui? Então faltou Felipe e Cauã Almeida, né? Ok. Pessoal, então até amanhã, 7h10, ok? Aguardo todas. Tchau, tchau. 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 Tchau.